Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, sou a professora de arte e a nossa aula de hoje é sobre identidade. Que identidade é essa que a gente vai falar na aula de hoje? Vou chamar a sua atenção para essa imagem, essa obra de Tarsila do Amaral, chamada Operários, que Tarsila do Amaral conseguiu representar aqui a diversidade do povo brasileiro quando São Paulo estava no processo de industrialização, foi no início do século XX, e vários trabalhadores de todo o Brasil foram para São Paulo para prestar seus serviços nesse processo de industrialização. E aqui nessa obra, a gente consegue observar diversos rostos, diversos traços da identidade brasileira. E eu gostaria que você fosse bem para pertinho e tentasse olhar, tentasse se enxergar nessa obra. Se você não conseguir se enxergar, com certeza vai ver traços importantes de algum familiar seu, das suas raízes. Eu já consigo me ver. Eu me vejo aqui em olhos mais claros, me vejo com cabelos ondulados, um nariz mais cheinho, né? Então, assim, eu consigo ver também traços importantes de pessoas da minha família, como a cor da pele, o formato do rosto, da boca. Então, eu chamo a sua atenção para olhar para essa obra e tentar se enxergar, enxergar um familiar, enxergar traços físicos importantes seu e da sua família. Essa obra é chamada Operários, de Tarsila do Amaral, bem representativa e traz aí características importantes do povo brasileiro. Agora, vamos olhar para esse Brasil. Tem aqui o mapa do Brasil trazendo a fauna, a flora, a cultura desse Brasil que é tão rico, né? E em diversos aspectos. E eu gostaria que você tentasse se encaixar nesses perfis também. Nós temos aqui um cocá dos povos originários, temos também aqui um estilo black, né, de cabelo afro, temos um cabelo mais despojado, que a juventude gosta muito, um cabelo colorido, estilo emo, né, bem diferente. E eu gostaria que você olhasse para esse Brasil que é diverso, tentasse se encontrar nele e tentasse se encaixar nesses estilos. Eu me vejo aqui novamente com esse cocá. Mas por que, professora? Porque eu trago na minha cultura, na minha identidade, eu trago muito dessa cultura dos povos originários, que é tão rico, né, e que é tão comum no nosso estado do Acre, por exemplo, na nossa Amazônia. Então, eu trago na minha culinária, eu trago no meu jeito de ser, na minha religiosidade, então, muito dos povos originários. Então, eu me vejo, sim, com esse cocá. E aqui no afro, por exemplo, eu também me vejo, porque minhas raízes são, né, meus pais são negros, eu também sou parda, mas tenho origem negros, tenho filhos negros, então eu me vejo sim nessa cultura. Ainda não me vi aqui nessa mais despojada, porque eu acho que por conta da idade, né, eu não tenho ainda essa habilidade toda aí com o cabelo mais despojado, mas eu acredito que você talvez tenha. Então, assim, olhando para esse mapa do Brasil, a gente consegue ver muita cultura diversa, a gente consegue ver muito das questões ambientais que influenciam também no nosso modo de pensar, no nosso jeito de ser. E, novamente, olhando aqui para esse mapa diverso, né, que não traz só a cultura brasileira, traz outras culturas, outras referências. Eu gostaria também que você tentasse observar um pouco do conceito de identidade, que, segundo os estudiosos, eles dizem que identidade é quem nós somos. É o nosso comportamento estabelecido a partir das nossas experiências e vivências. E isso tem relação com as influências trazidas de grupos que fizemos ou ainda fazemos parte, sejam eles religiosos, artísticos, profissionais, familiares, além das nossas raízes culturais. Então, a partir do momento em que a gente tem acesso a culturas, a vivências diferentes, a gente pode sim trazer para nós, para o nosso jeito de ser, um pouco daquilo que a gente vivencia, que a gente tem conhecimento.
E agora, depois da gente olhar para esse Brasil tão diverso, vamos olhar para o nosso estado do Acre, que ele também é diverso. Diverso em cultura, em gastronomia, diverso também no jeito de ser das pessoas, no modo de viver. E vamos então prestar bastante atenção nessas imagens que trazem reflexões a respeito da identidade acriana. O estado do Acre foi integrado ao território brasileiro a partir de 1903, após o movimento que ficou conhecido como Revolução Acreana. Antes de ser anexado ao Brasil, aqui já habitavam os povos originários, que, segundo a história, foram os primeiros a habitar as nossas terras e enriqueceram a cultura desse estado com o seu modo de ser e viver. Foram eles que trouxeram para a nossa gastronomia tanto os sabores como o do tacacá e, segundo o folclore, o delicioso açaí e tantas outras comidas. Além da culinária, os povos originários nos influenciam com os saberes religiosos, o respeito à mãe natureza, a medicina natural e a sua arte. No processo de habitação do Acre, vieram para cá, em 1877, que naquela época pertencia à Bolívia, migrantes que, oriundos do Nordeste do Brasil, mais precisamente do Ceará, colonizaram a região para buscar a borracha que se encontrava na floresta amazônica. Nas últimas décadas do século XIX, moravam 50 mil brasileiros na região. Os seringueiros lutaram com as tropas para realizar a ocupação da região. E em 1903, ao lado do último líder da Revolução Acreana, o gaúcho Plácido de Castro, foram os autores da proclamação do Estado Independente do Acre. A chegada dos nordestinos trouxeram para o Acre o forró, o cuscuz, que se transformou na deliciosa baixaria, o vatapá e outros costumes que são da região nordeste do país. Vale ressaltar que o advento da borracha movimentou interesses de investidores de fora do país e essas presenças deixaram ricas contribuições culturais, principalmente na culinária, como é o caso do quibe de arroz e o charuto, pratos árabes, a saltenha e o polho da Bolívia e o ceviche do Peru. Com todas essas participações, a identidade do povo acreano foi sendo construída com influências sociais, religiosas, gastronômicas, culturais e intelectuais. Hoje se vê um povo que se orgulha da sua história, que defende suas origens e respeita toda a diversidade que nela existe, provando que esse lugar não é só pertencente ao Brasil, ele é Brasil. Então, a gente acabou de ver muito do nosso Acre, descobrimos aí que ele é tão rico. Na verdade, a gente não descobriu, porque a gente sabe, né? A gente pode refletir sobre tudo que o Acre tem e que é tão importante, que faz parte da nossa vivência e da construção da nossa identidade desde a colonização. Nós recebemos vários povos que influenciaram no nosso jeito de ser, na nossa gastronomia, né? Mas agora vamos aqui observar o que os estudiosos pensam a respeito de identidade. A antropóloga Ruth, ela disse a famosa frase: a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. Isso é quando a gente tem dificuldade de entender a nossa própria cultura. E a gente vê muitos comentários preconceituosos, inclusive, a respeito do nosso estado do Acre, da nossa cultura. E isso, muitas das vezes, se dá por conta da dificuldade que a gente tem de compreender a nossa identidade, a nossa cultura, para poder defendê-la. Então, com a aula de hoje, tenho certeza que você vai refletir melhor sobre identidade do povo acreano, vai se enxergar nesse Brasil tão diverso e saber que você não vive só nesse mundo aqui, que você também tem muito de outros mundos que fazem parte do nosso Brasil. Vamos aqui de volta para o conceito de identidade, que diz que não pressupõe uma ancestralidade, mas uma prática social, ou seja,
Uma experiência de vida é suficiente para produzir identidade entre grupos e pessoas. A identidade sempre deve ser entendida como algo transitório, que tem mudanças, nunca como algo acabado. É sempre um processo em construção. E esse conceito, ele é indispensável para pensar a diferença nas sociedades atuais, em que a fragmentação dos modos de vida foi ampliada, criando múltiplas possibilidades aos indivíduos. E quando a gente fala dessa ampliação dos grupos, do modo de vida, é quando a gente tem acesso, por exemplo, às vivências dos povos originários, quando a gente tem acesso às vivências do candomblé, quando a gente tem acesso às vivências dos escravos, né, da época da escravidão, e muitas histórias e muitos grupos diversos que a gente tem na sociedade e que não estão numa caixinha, eles estão na sociedade. E a gente vai adquirindo muito dessa cultura que estão nos grupos e ampliando as possibilidades de construção de uma identidade diversa. Agora vamos refletir a partir daquilo que a gente acabou de ver. Conceitos sobre identidade, o modo de ser do acriano, a diversidade de cultura brasileira, né, das identidades do Brasil, para que a gente possa responder essas perguntas. Experimente pensar a sua própria vida pelo conceito de identidade. É aquele conceito que a gente falou, que identidade ela não é pronta e acabada, que ela é construída a partir das vivências, das experiências que a gente tem. Qual seria a sua identidade ou quais seriam as suas identidades? Que tipo de experiência social define o seu estilo de vida? E suas crenças? Aquilo que você acredita, a sua fé, a sua experiência religiosa, elas definem a sua identidade? Você combina experiências distintas, várias experiências que você tem. Experimenta de uma forma individual ou você experimenta de forma coletiva? Reflitam, aproveitem para celebrar, né, essa imagem tão bonita do estado do Acre, aqui de Rio Branco, Gamileira, bandeira do Acre, né, essa paisagem tão bacana, o nosso Rio Acre, para poder ir pensando sobre essas respostas. Porque agora você vai precisar também refletir do ponto de vista global, né? Vamos pensar na nossa identidade de forma individualizada, mas vamos pensar também qual seria a identidade do povo acriano. Foca aqui nesse mapinha e vamos pensar em tudo que a gente viu sobre o nosso estado do Acre, da comida que a gente tem, que vieram muitas influências, mas a gente tem a nossa comida típica, a gente tem as nossas festas, a gente tem os diversos povos que fizeram parte, que fazem até hoje parte do nosso estado do Acre. Pensando em todos esses aspectos, qual seria a identidade do povo acriano? Com certeza, muitos colegas, além de você, estão pensando nessas respostas. Estão pensando de forma individualizada, mas também estão pensando de forma coletiva. Será que tem alguém aí que parece com você? Ou alguém que tenha as mesmas identidades? Ou alguém que seja totalmente diferente de você? Por que é tão importante o conceito de identidade para pensar nas diversidades? Por que eu preciso compreender os aspectos do nosso Brasil, por exemplo, para eu poder entender a minha identidade, né? E eu volto a falar sobre a forma que o nosso estado do Acre ela é vista fora, da forma que a gente se vê a nível de Brasil, da gente pensar que, voltar lá para aquele quadro, a obra de Tarsila do Amaral, chamada Operários, que a gente vê aquela diversidade de rosto, né, de identidade, e a gente olhar para elas e se enxergar nelas. Então, assim, é importante que a gente consiga compreender que no Brasil, a gente mora aqui bem na pontinha do nosso mapa, mas que a gente tem do nosso Brasil, né? Nós temos uma identidade de diversos povos brasileiros, de diversas culturas
brasileiras e que a gente não pode olhar de forma também individualizada, né? Quando a gente fala de cultura. É um pouco da vivência. E aquilo que a gente, eu não fui ainda na região sul do Brasil, então eu não tenho essa experiência. Mas você tem de quem veio para o Acre, você tem daquilo que você viu na TV, da música, dos acessos que você teve. Em sala de aula, mediado por seu professor, as respostas dessas perguntas poderão ser compartilhadas numa saudável roda de conversa e vocês verão se possuem colegas que combinam as mesmas experiências e estilos de vida. E para relembrar, eu trago aqui Carlos Drummond de Andrade com o poema Eu Etiqueta, que reforça toda essa nossa fala sobre o processo de construção de identidade. De Carlos Drummond de Andrade, o poema Eu Etiqueta. Em minha calça está grudado um nome que não é meu de batismo ou de cartório, um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo, até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto, e escova e pente, meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete, meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos, são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. É doce estar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por 1000, assambarcando todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. Com que inocência demito-me de ser eu, que antes era e me sabia tão diverso dos outros, tão mim mesmo, ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes da sua humana, invencível condição. Agora sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer principalmente, e nisto me comprazo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê lá, anúncio contratado, eu é que mimosamente pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérgolas, piscinas e bem à vista exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher, minhas idiosincrasias tão pessoais, tão minhas que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vinco da roupa resumia uma estética? Hoje sou costurado, sou tecido, sou gravado de forma universal, saio da estamparia, não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam, objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros, objetos estáticos, tarifados. Por me ostentar assim, tão orgulhoso de não ser eu, mas artigo industrial, peço que meu nome retifiquem. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a coisa, coisamente. É importante refletir sobre o poder das influências na construção de quem nós somos. Para saber mais sobre a nossa aula de hoje, você pode acessar a plataforma digital, acessar os links que estão disponíveis e ter maiores conhecimentos sobre o nosso estado do Acre, sobre aquilo que faz parte da identidade do Acre, sobre esse poema você pode rever e também ler sobre identidade, que foi a temática da aula de hoje. A nossa aula está terminando aqui. Agradeço a sua participação, a sua audiência e a gente se encontra a qualquer momento.